Boa tarde, eu sou Alexandre, do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito da religião. Mas quero falar hoje a respeito de uma religião diferente das demais religiões. Essa religião surgiu no meado do século XIX, que teve como fundador, como inventor, um ser humano chamado Augusto Comte. Ele fundou uma religião chamada positivismo. Ele era um sociólogo, filósofo, que estudou a sociologia, é o povo vivendo em sociedade, vivendo em comunidade. Já no fim da sua vida, ele criou uma religião diferente das religiões antigas, porque as religiões estão ligadas a deuses, estão ligadas ao sobrenatural. É tanto assim que as pessoas pensam que a palavra religião, que veio do latim religare, religar, as pessoas pensam que religar é só ligar à divindade, religar a Deus. Mas ele usou essa palavra religião para religar o ser humano com outro ser humano, com outro ser humano. Religar o ser humano entre si. Porque a palavra religião não tem só o sentido de divindade, religar a divindade a Deus, ou deuses. Mas também tem um sentido de religar-se a outra coisa. Então ele usou no sentido de religar-se a pessoas, ao ser humano. Que devemos nos religar. Que devemos nos valorizar. E valorizar os feitos do ser humano. Aquilo que o ser humano inventou, aquilo que o ser humano idealizou e que trouxe benefício para a sociedade. Então, esta religião, chamada religião da humanidade, que é positivista. Por que é positivista? Porque se firma no que é positivo. E o que é positivo, que você tem segurança de dizer isso é verdade, isso aqui é real, é o conhecimento científico. O conhecimento científico, segundo ensinou Augusto Comte, é o único conhecimento verdadeiro. É o único conhecimento real que o ser humano deve ter e deve se assegurar. Então é por isso que é positivo. É uma crença positiva. É um dogma positivo. Então, o dogma desta religião é a ciência. É aquilo que foi observado. É aquilo que foi experimentado, que foi comprovado, que tem base de existência, que é real e que é propagado pela essa questão da religião de Augusto Comte, o positivismo. Então essa religião não está associada
a teologia, a termos teológicos, mas sim a termos científicos. O dogma do positivismo, da religião positivismo, da igreja positivismo, é a ciência. Se ensina aquilo que a ciência descobriu, que a ciência comprovou, e que se tornou uma teoria científica através de um experimento, de uma comprovação. É isso que é a base da doutrina positivista. Como a ciência nada fala a respeito de Deus ou deuses, nada diz da sua existência ou não existência, o positivismo também segue esta linha aí. Como a ciência da sociologia, da antropologia diz que os deuses são criação do homem, é criação da sociedade, que a religião é uma criação humana, como todas as religiões são criação do ser humano. Então, se é uma criação do homem, uma invenção, então, concluindo, os deuses não existem. Os deuses são seres inimaginários. São fruto da imaginação do ser humano. O correto seria dizer, no princípio o homem criou deuses, e não o contrário. No princípio o homem criou deuses, e não o contrário. Como a ciência se firma na observação, nas coisas naturais, nos fatos da natureza, então a ciência não pesquisa o espiritual, como a religião ensina, o sobrenatural, mas sim o natural. Então, para o positivismo, não existe alma, espírito, anjos. Não existe porque não tem comprovação científica. Não tem nenhuma comprovação científica de anjos, de demônios, alma, espírito, fantasma, deuses ou Deus. Então a ciência não comprova a existência de nenhum desses seres aí imaginários. Então, o positivismo é uma religião que se baseia exclusivamente nos métodos científicos, no ensinamento científico. Então, é uma surpresa quando a pessoa vê e adentra um templo ou uma capela positivista, onde não vê ali um culto a deuses, mas assim um culto ao ser humano, um culto à natureza, o culto à ciência, ao ensinamento científico, valorizando assim o ser humano, homens e mulheres que foram vultos, homens e mulheres que usaram o seu cérebro e fizeram descobertas que veio a beneficiar a humanidade, como o telescópio, o microscópio, como a lâmpada, o telefone, o ventilador, o celular. A esses inventores é que devemos prestar homenagem. Devemos reconhecer o talento natural dessas pessoas, reconhecer e valorizar, enaltecer as pessoas. Na outra religião,
a religião do passado, que proíbe essas coisas, enaltecer o ser humano, e que diz que tem que enaltecer só a um ser divino, a um ser invisível, e que esse ser invisível fica zangado, fica ciumado se você enaltecer ou adorar outro ser, a não ser a ele. Aí a pessoa que está carregada disso ainda, quando adentra um tempo positivista, ele fica pasmo. Ele fica perguntando: onde estou? Onde estou? Que lugar diferente? Que doutrina diferente? Que ensinamento diferente? Porque o povo ignora o ensinamento científico. O povo ignora o ensinamento científico da sociologia, da antropologia, da biologia. Todos esses ensinamentos, o povo, a maior parte do povão, ignora isso aí. Então, se você quiser ter conhecimento verdadeiro, o único meio de você buscar o conhecimento verdadeiro é através dos métodos científicos, é através da verdadeira ciência. A ciência evolucionária. A ciência evolucionária. Conhecimento puro. Aí você vai ter firmeza no que fala e não nos dogmas imaginários, ilusórios, supersticiosos das outras religiões. Igreja positivista, religião da humanidade, fundada por Augusto Cury. Essa religião se firma na ciência e na verdade. Boa tarde, boa noite, bom dia e passa bem.